Olá, pessoal. Graça e paz. Tô entrando aqui um pouquinho atrasada, mas essa live vai ficar salva. Você vai poder assistir essa live depois. Você vai poder compartilhar essa live. Eu não podia deixar de gravar hoje. Eu não podia deixar, né? O outro sábado eu não estive aqui. Seja bem-vinda, Thalita. Desculpe o atraso, eu atrasei um pouco, mas essa live vai ficar salva. Se você quiser enviar aí o aviãozinho, pra quem ainda não sabe que eu tô gravando, né? O intuito é deixar essa live aqui salva, mas você que tá ouvindo essa live, né? Que vai ouvir essa live ao vivo, seja muito bem-vinda, seja muito abençoada. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que a presença de Deus seja cada dia mais real na sua vida. Eu não podia deixar de gravar essa live hoje, irmãos. Foi por um motivo muito especial. Eu estava recebendo a visita hoje aqui da minha sogra, da minha cunhada, pastora Juliana. Nós tivemos um momento aqui muito maravilhoso. E o Ledilson. E como é bom, né? A gente receber a família. A gente estar junto daqueles que a gente gosta. Como é importante, como é maravilhoso esses momentos que Deus prepara para nós. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho um direcionamento de Deus para você. Eu tenho algo no meu espírito, né, que eu creio que é do Espírito Santo de Deus. Tem sido para minha vida e eu sei que também será para sua vida. Deus, ele é muito perfeito. Deus, ele é sobrenaturalmente maravilhoso. O Deus que nos criou. Esse Deus soberano, esse Pai que nos deu Jesus, né, nos presenteou com Jesus e com a presença do Espírito Santo, que veio ao ser, né, o nosso auxílio, nossa ajuda, o nosso socorro, aquele que nos abastece nos dias que nós estamos fracos. Hoje pela manhã eu pensava sobre muitas coisas acerca de Deus e acerca de mim e acerca de nós e acerca de quantas coisas têm acontecido, né, ao nosso redor, quantas coisas, né, estão aí, né? Eu creio mesmo que a volta de Jesus está muito breve. Quão perto Jesus está de voltar, né, a essa existência aqui, a esse tempo que a essa existência humana. Os dias têm sido abreviados, né? A palavra de Deus tem se cumprido à risca e nós podemos ver tantas coisas, tantas situações desafiadoras têm acontecido, irmãos. Há tanto desespero no mundo, há tantas incertezas no mundo, há tantas frustrações no mundo, há tantas tristezas no mundo, há tantas coisas ruins acontecendo com tantas pessoas. Eu ouço pessoas em todo o tempo, eu tô ouvindo pessoas, ouvindo suas histórias, ouvindo, né, compartilhando com elas, né, da intimidade delas, e eu me sinto muito honrada e com temor e tremor que eu falo isso para vocês, né? Há coisas muito difíceis acontecendo em todo o mundo. A Bíblia diz que quando Paulo fala, Paulo vem, né, trazer ali ânimo para aqueles irmãos, né? E a Bíblia fala que situações como essas das quais eu e você passamos, pessoas em todo o mundo também estão passando situações iguais, se não muito mais difíceis, né, considerando assim, humanamente pensando, do que nós. Mas louvado seja a presença de Deus em nós, louvado seja essa validação que hoje nós temos por meio do Espírito Santo, que nos faz vivos, né, diante de tantas situações de morte. E diante de tantos desafios, né, diante de tantas situações que mostram, que prevêem a volta de Jesus, que prevêem, né, a promessa da volta de Jesus a essa terra, o Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso, tem nos dado oportunidades muito grandes de nos arrepender. Todos nós temos tido, e eu espero que você que esteja ouvindo a minha live, essa live aqui, né, da qual eu estou aqui, né, como um vaso para a glória de Deus, para ser usado, que você também sinta isso. É tempo de nós avançarmos
no reino de Deus, todos nós. Não há como viver se não for pelo reino de Deus, através do poder de Deus e do Espírito Santo nesses dias tão desafiadores, aonde nós temos nos deparado com tantas coisas difíceis, com situações tão decepcionantes, com coisas terríveis. E aqui eu posso dizer, não falando, né, somente da minha vida, mas da vida de outros irmãos, outras famílias, são outras situações, cada um passa, né, desafios na sua vida, né, oportunidades de crescer em Deus. Como eu disse aqui, várias oportunidades para nós que a gente se arrependa e que a gente volte do caminho onde a gente caiu, né? E que a gente não seja mais quem a gente era, mas que a gente seja cada vez mais mulheres e homens, né, transformados pela palavra, cheios do Espírito Santo, segundo a imagem de Cristo. Que a gente esteja pronto, que a gente esteja preparado, porque a Bíblia diz, né, que ele virá como um ladrão, né, na noite. A Bíblia fala sobre a noite, que ele virá, né, como um ladrão. O ladrão, ele vem à noite. E que ele não nos encontre despreparados. E que ele não nos encontre desprevenidos. E que Jesus nos encontre firmados nele em fé. Totalmente decididos por dentro de quem nós somos e de qual reino nós somos e em qual Deus nós servimos. Né? Um dia nós dizemos não para todas as coisas deste mundo. Nós dizemos não para Mamon, para o Deus desse século, o dinheiro. Nós dizemos não é para prosperidade, tá, irmãos? Para o dinheiro. A Bíblia diz que o coração, né, fala daquilo que ele tá cheio. Prosperidade é coisa de Deus. Hoje pela manhã, quando eu pensava que eu comecei a dizer isso para vocês, e quando eu olhava para dentro de mim como o espírito que sou, né, conectado com o Espírito de Deus, e eu me tornei um com ele aqui nessa manhã, ao acordar, eu meditava sobre a plenitude e a abundância de Deus, de tudo que Deus é e da eternidade que ele tem para nós agora mesmo. Que nós não vamos precisar esperar. Nós que cremos agora. E pela fé, né, vivemos uma vida arrebatada, vivemos uma vida espiritualmente. Vivemos o espiritual aqui, vivemos o reino de Deus aqui, né, sendo espirituais, vivendo uma experiência humana, mas a gente está vivendo essa realidade agora. E quando eu pensava nisso logo pela manhã, né, me vinha aquela palavra, me vinha ao meu coração, né? Que o Senhor, ele é o pão vivo. Ele é o nosso pão diário, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo de Deus. Essa certeza que você tem de que o Espírito Santo de Deus mora em você, essa consciência que você sabe porque sabe que o Espírito Santo está com você, que você pode estar no mais alto monte ou você pode estar no mais nível baixo de um vale, no mais alto grau de felicidade, mas também passando nas maiores tristezas desafiadoras da sua vida, mas você sabe, porque sabe que Deus é com você. Né? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês de Isaías, nós vamos falar, né, uma palavra de Isaías, e você já vai abrindo aí Isaías, vamos falar aqui de Atos 18. Isaías 43, Isaías 45. O Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, é ela que vai adiante de nós. É a presença de Deus que nos capacita, que manifesta para nós as realidades do Espírito Santo, as realidades da palavra, as realidades da promessa de Deus. Aleluia! É a presença, é o poder dessa presença. É a presença de Deus, é a consciência dessa presença. É quando você está atravessando os mares, você está atravessando tempestades, você está no meio dos ventos, você está passando situações, mas ali ainda assim você sabe porque sabe que Deus está com você. Você sabe porque sabe, por meio da fé, mediante aquilo que você crê, mediante aquilo que você tem confessado, que Deus é com você.
Deus é com você, seja onde quer que você está. Se você vai no mais, se você olha para o céu agora, se você olha, mulher, para o céu agora, Deus está lá. Mas se você desce no mais profundo dessa terra, como diz lá em Salmos, eu até postei isso no meu Instagram, se você faz uma cama no inferno, se os piores dias da sua vida, né, estão sobrevindo sobre você, Deus está com você. Mas você sabe que no vale ou nos montes, Deus está com você. Você sabe que é Ele que vai adiante de você. Ele tem este poder, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus em você por meio do Espírito Santo da verdade. Ela adianta o seu caminho de fé, ela adianta a sua vida profética, ela adianta a sua jornada, ela adianta a sua vida. A presença de Deus vai na sua frente. E aqui em Isaías 45, né, aqui Isaías, o profeta Isaías está falando exatamente sobre o rei Ciro. Um rei a quem Deus havia chamado. O rei a quem Deus tirou do mundo. Um rei que não era judeu. Um rei que não era da linhagem. Mas foi alguém que Deus escolheu. Foi alguém que Deus separou. Isaías 45 começa a dizer que é isto, diz o Senhor a Ciro. E Deus, o poder de Deus, a mão de Deus está sobre aquele homem, Ciro. E olha o que diz aqui a palavra, eu tô lendo na versão NVT. Se você quiser ler aí na sua versão, Deus vai falar com você fortemente. Não importa as versões, aqui, o que importa é o entendimento que o Espírito Santo dá para nós. Mas lê em várias versões, é tão bom fazer isso, você poder ler a palavra de Deus em várias versões, não é? Muito bom. Eu gosto muito de ler a palavra de Deus em várias versões. Isaías 45, vamos lá. E isto diz o Senhor a Ciro, a quem o homem que Deus tinha escolhido, o seu ungido. Deus ungiu Ciro. E não importava se ele era da linhagem, se ele era judeu ou se não. Deus havia escolhido ele e Deus estava ali colocando a mão sobre ele, ungiu. Cuja mão de Deus, ó, que tá falando, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante deles, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Olha o que a presença de Deus, olha o que a unção do Espírito Santo, olha do que a palavra liberada, olha do que a voz de Deus, a direção de Deus pode e fez com o homem. E fez com o reinado. E faz na sua vida e faz na minha vida. Olha o que a presença de Deus, a certeza da presença, a validação do seu chamado em Deus tem o poder de fazer. Os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Versículo 2. Assim diz ele: irei à sua frente, aleluia, Ciro, e tornarei planos montes. Quebrarei os portões de bronze e destruirei as trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão. Sim, riquezas secretas. Farei isto para que saiba que eu sou o Senhor. Foi por causa de Jacó, meu servo, Israel, meu escolhido, que o chamei para realizar essa tarefa na terra. Por isso o chamei pelo nome, Ciro. O Senhor hoje te chama pelo nome. O Espírito Santo de Deus, ele te chama e ele me chama pelo nome. Ele conhece as estrelas. Ele sabe quantas elas são. Ele conhece a cada uma das estrelas desse universo. Não conheceria o Senhor a mim e a você? Não conheceria o Senhor o nosso interior, os nossos sentimentos? Não estaria Deus, por meio do Espírito Santo de Deus, sondando em todo o tempo as suas verdades e as minhas verdades? Os seus desejos mais secretos e os meus desejos mais secretos? E não seria este Deus capaz de realizar na sua vida todo o plano que Ele mesmo escreveu para você? Antes que nós fôssemos na barriga das nossas mães, antes que nós fôssemos entrelaçados no ventre das nossas mães, no útero materno, Deus havia falado sobre nós. E o Espírito Santo, o ajudador, o auxiliador, o Espírito da verdade, aquele que é capaz de criar todas as realidades, estava ali. Quando Deus nos criou,
Eu creio nisso. Como ser espiritual, o Espírito Santo estava ali. Ele ouviu tudo o que foi dito a meu respeito e a você. E ele, mais do que qualquer outra pessoa, com toda a autoridade do próprio Deus, por meio de Jesus Cristo, que na cruz morreu e ressuscitou, o Espírito Santo veio em nosso auxílio. Para ser ajuda. E por que nós não pedimos essa ajuda? E por que nós muitas vezes não cremos, não levantamos somente a nossa mão e falamos para ele: Espírito Santo de Deus, me ajuda. Se ele é o Espírito Santo, o auxiliador e o ajudador, quem mais poderá me socorrer e te socorrer? Quem mais poderá nos tirar do lugar onde muitas vezes nós nos metemos sem saber o que nos aguarda? Quem mais poderá nos livrar de situações que por às vezes falta de direção, por não ouvirmos o Espírito Santo de Deus, por darmos voz à nossa carne, por ouvirmos as emoções da nossa alma, nos perdemos no caminho? Quem mais poderá nos ajudar? Quem poderá ser o nosso auxílio em momentos como esse? A Bíblia que diz: a presença de Deus, a palavra de Deus, a unção de Deus, a mão de Deus estava sobre a vida de Ciro. E isso hoje, por meio de Jesus, se tornou a nossa realidade. A presença de Deus está em nós. A presença de Deus é para todos aqueles que creem nele. Creem que ele é o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. E será salvo tu e a sua casa. O que mais nós precisamos? O que mais, ó mundo, ó terra, nós precisamos para sobreviver a tantas coisas até a vinda de Jesus? Todo o auxílio que nós precisamos, até para nos arrependermos, está em Cristo Jesus. E foi liberado para nós por meio dessa presença sobrenatural que é o Espírito Santo de Deus. E ele é que vai adiante de nós. Às vezes ele vai adiante, às vezes ele está atrás, às vezes ele está ao nosso lado. A Bíblia diz que 7.000, 10.000 cairão ao meu lado e outros 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A palavra diz que é a presença de Deus na sua vida que te garante que você não será atingido, que os raios não cairão na sua casa, que coisas ruins não podem até sobrevir sobre você, mas não prosperará. Doenças terão que fugir da sua vida, calamidades, misérias terão que te deixar, porque em Cristo Jesus, mediante a cruz do Calvário, tudo isso foi liberado para você por meio da presença que hoje nós temos pelo Espírito Santo de Deus que em nós habita. E eu quero dizer para vocês, é a presença que habita em você. Quando você tirar de você mesmo todo o mérito e você se deixar ser totalmente convencida de que não é você, é o que habita em você. É a presença de Deus, é a mão direita de Deus. Um dos nomes do Espírito Santo é a mão direita de Deus. E a gente leu aqui no Isaías 45:1, é isso que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Um dos nomes do Espírito Santo é mão direita. O Espírito Santo é ajuda. O Espírito Santo é socorro. O Espírito Santo é a força. É a graça de Deus que veio habitar em nós. Não é porque nós merecemos, mas é porque um dia nós resolvemos crer. E nós resolvemos entregar a nossa vida. Talvez hoje você resolva hoje entregar a sua vida a Jesus. Talvez você hoje anseie por algo. Você anseia por um socorro. E aqui eu estou falando não é de uma religião, mas eu estou me apresentando para você uma pessoa, um amigo
Alguém que verdadeiramente tem capacidades para te ajudar. Alguém que verdadeiramente tem poder para te tirar desse lugar aonde você está. Alguém que verdadeiramente, uma pessoa chamada Jesus, uma pessoa chamada Espírito Santo, um soberano poder chamado Deus, o Criador, aquele que te criou. Talvez você só tenha ouvido Deus, só de ouvir falar desse Deus. Ou talvez você seja como muitos daqueles fariseus que tem Deus só na boca. Mas hoje o Espírito Santo te chama para você viver uma experiência verdadeira de mudanças verdadeiras, de salvação para você e para sua casa. Hoje o Espírito Santo te chama para você ser encorajada a confiar, a subir um nível de confiança em Deus e de crer que Ele somente é quem pode transformar a sua vida. Porque é Ele quem vai adiante de você e coloca os caminhos tortos, endireita os caminhos tortuosos, quebra as portas de bronze, despedaça os cadeados de ferro. A mesma presença que estava aqui sobre a vida de Ciro hoje está disponível para mim e para você. Essa mesma presença chamada Espírito Santo, que é capaz de mudar o diagnóstico de câncer, que talvez você esteja apresentando hoje diante de Deus, eu quero te dizer, Jesus é poderoso para curar. Jesus é poderoso para restaurar. Jesus é poderoso para salvar. Isso não é conto da carochinha, isso é verdade espiritual, isso é a verdade. Até o homem natural aprendeu os princípios do reino de Deus. Imagina nós, que somos espirituais, que somos nascidos de novo, cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, Deus é quem vai, por meio da presença preciosa do Espírito Santo de Deus, adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando abrindo as portas de ferro, os cadeados de bronze. Eu não sei o que tem resistido você. Eu não sei o que tem se repetido, situações das quais você tem se deparado na sua jornada. Mas eu quero te dizer que a presença de Deus põe fim nisso hoje. Escolha Jesus, escolha confiar em Deus, escolha essa presença, escolha ser salvo, escolha receber uma mudança verdadeira e eterna, que só pode vir do Espírito Santo de Deus por meio de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. E agora mesmo, mediante essa live, ainda que você depois seja levada por esse mesmo Espírito a um lugar aonde você publicamente vai confessar ali, né, a sua fé, vai confessar que você aceita Jesus. Mas agora mesmo você pode aqui abaixar-se aonde você está, ou do jeito que você está, alegremente. O socorro chega para a sua vida, o socorro chega para a sua casa. A presença de Deus vem. E ela vem te apresentando uma saída. Porque com Ele não existe beco sem saída. Não existe um vale mais profundo que o Senhor não possa penetrar, nem na minha vida, na sua vida. Então a presença de Deus hoje vem, adiantando a sua frente, endireitando os seus caminhos. Não é você, irmão. Não é suas capacidades, não é a minha capacidade, não é a minha simpatia, não é o meu carisma, não é a minha capacidade de resolver problemas, não é a minha inteligência, mas é o poder de Deus por meio de Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus que está disponível. Irmãos, nele nós vivemos. Vamos lá. A palavra de Deus que está lá no livro de Atos 18. Nós vamos falar aqui no versículo 28. Essa live vai ficar salva. Você vai ter a oportunidade de assistir essa live depois, de compartilhar dessa live com outras pessoas. Vamos lá. Primeiro nós lemos Isaías 45 e agora a gente vai ler Atos capítulo 17, versículo 28. Desculpa, não é Atos 18. Atos 17, 28. Vamos lá. Pois nele vivemos, nele nos movemos e existimos. Olha só. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele quem? Em Deus. Nele quem? Em Jesus. Nele
quem? Cheios do Espírito Santo. Conscientes de que nele nós vivemos, neles nós nos movemos, nós somos guiados e nele nós existimos. Nós só existimos por causa dele. Nós só estamos de pé, nos movemos nos caminhos certos. Nós cremos nele, por isso nós nos movemos e nos mantemos firmes. Ele é a pessoa a quem Deus levantou, o Espírito Santo, para nos colocar de pé. Se você precisa hoje que alguém te coloque de pé, eu profetizo sobre a sua vida e declaro sobre a sua vida o Espírito Santo de Deus. O amigo inseparável. Aquele que jamais te abandona. Ele não vai te julgar. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te criticar. Mas ele vem como auxílio, ele vem como ajuda. Nele você crê. Nele nós vivemos. Nele nós nos movemos. E por causa dele nós existimos. É por causa da presença. É por causa da presença de Deus e da consciência dessa presença. É que ele vai adiante de nós. É por causa da palavra liberada sobre a nossa vida. É por causa da presença de Jesus por meio do Espírito Santo de Deus. Jesus e o Espírito Santo de Deus são a mesma coisa. São exatamente iguais. E Jesus disse ali, é importante, é necessário que eu vá. Jesus disse aos discípulos. Não fiquem tristes, é necessário que eu vá para que ele venha. O auxiliador, o ajudador, aquele que vai encher vocês a ponto de vocês fazerem obras maiores das que eu fiz aqui. Ele, por causa da presença dele, vocês serão capazes de vencer coisas, vencer o que eu venci. Eu venci o mundo e vocês também estão vencendo, e vocês também vencerão o mundo. Eu não vos tirarei do mundo, mas eu rogo ao Pai que os fortaleça, para que vocês vençam o mundo, assim como eu também venci. Jesus venceu. E nós também como irmãos mais novos. Ele como primogênito da criação. Aleluia. Venceu e nós com ele estamos vencendo. Seja qual for a situação, quero te dizer, nada pode parar alguém que está cheio da presença de Deus. Nada pode impedir alguém de ser aquilo que Deus determinou. Quando assim você decide no seu espírito. Você tem convicção que você nasceu de novo no espírito e na palavra. Você sabe porque sabe que você não é a mesma pessoa, porque você se tornou habitação de Deus, casa de Deus. Você não é mais aquela pessoa fútil e vazia que você era. Porque agora você carrega um dos maiores poderes da terra, do mundo, do universo, o poder de Deus. E por causa desse poder, irmãos, muitas coisas têm sobrevindo sobre você que já iam acontecer mesmo. Mas por causa desse poder, por causa desse cuidado de Deus, que tem adiantado à sua frente, que tem estado ao seu lado, que tem estado na sua retaguarda, que tem te cercado por todos os lados, que tem guardado a sua mente das ansiedades e medo, que tem te livrado do mal, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, por causa da presença de Deus que habita em você, pessoas e ambientes dos quais você tem sido expostas, tem recebido milagres de Deus que você nem sabe. Por causa da presença de Deus que habita em mim e você, salvação tem chegado para sua casa e para sua família. Por causa da presença de Deus que habita em mim e você, lá no lugar onde você trabalha, aquele lugar tem sido próspero. Aonde você tem pisado a planta dos seus pés, tem acontecido coisas sobrenaturais. Por causa da presença, não se iluda, não tem a ver com você. Não tem a ver com o seu cabelo bonito, nem com o meu cabelo bonito, nem com a maquiagem, nem com nada, nenhuma das suas capacitações, nem com os anos de estudo que eu e você tivemos, no natural e no sobrenatural. Mas tem a ver com a presença dele em você. Tem a ver com a presença dele em mim.
coisas mais valiosas do que o ouro e a prata têm sido depositadas dentro de mim e de você. E nos momentos terríveis, em todo momento, como eu disse aqui, que hoje pela manhã eu acordei de manhã, e aquela palavra foi muito forte. Ele é o meu pão diário. A consciência de que Jesus habita em mim e de que o Espírito Santo acordou junto comigo. Ainda que ele não dorme, entendam. Quando eu acordei, eu me tornei consciente de que eu sou um espírito, possuo uma alma e habito no corpo. E ali Jesus veio, né? A presença de Deus veio onde eu estava ali pela manhã na minha cama. E a consciência dessa presença me alimentou. E a gratidão por estar viva, saudável, acordando nesta manhã de hoje, me sobreveio sobre mim. E todas as dores, angústias, preocupações da minha vida foram sanadas no exato momento que eu me conscientizei, que a consciência espiritual veio sobre mim. E eu entendi que nele eu vivo. Aleluia, aqui tá falando. Oh, glória! Nele eu me movo, é por causa dele. E por causa dele eu existo. E quando eu me sento no café da manhã para me alimentar, para comer café da manhã, eu me lembro. Foi ele que fez essa comida. É por causa dele que eu estou comendo. É porque ele moveu todas essas coisas em mim e fora de mim. Para que eu vivesse uma vida abundante agora. Toda abundância é ele. E toda abundância está em mim. E toda abundância me cerca. E por causa disso, eu dou sempre com alegria. Eu dou muito mais. Para mim é muito melhor dar do que receber. Por causa da presença dele. A gratidão é sempre muito grande. Quando nós temos essa certeza, há um espírito grato em nós, há uma gratidão que brota em nós, de todas as coisas, seja elas monetárias, ou seja ela, né, de valor inigualável. Sejam elas coisas que são corrompidas e de coisas incorruptíveis. Porque nós estamos sendo, né? Enquanto o nosso homem exterior se corrompe, o nosso homem interior, ele se enche, ele cresce, ele avança, ele amadurece e ele é cada vez mais cheio da presença de Deus. E muito mais avante no reino de Deus nós somos e vamos pela graça que nos é dada por meio de Cristo Jesus. Irmãos, é muito maravilhoso. Quando você medita nessa palavra aqui de Atos 17, que você vai ler um pouquinho mais acima, antes do versículo 28, da qual nós lemos, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Mas quando você vai entender o contexto aqui, Paulo, né, anuncia as boas novas de Jesus. Em uma das suas viagens em Atenas, Paulo está ali anunciando as boas novas para Jesus. E aí eu quero ler um pouquinho para você, um pouco antes aqui do versículo 28, para que fique registrado, porque a palavra é o poder de Deus. A palavra é o poder de Deus. Muitas vezes a gente quer muitas revelações acerca da palavra, mas a própria palavra é o poder revelado de Deus. A Bíblia é o verbo que se fez carne. A Bíblia é Jesus, a Bíblia é Deus. E o Espírito Santo de nós, que nós habita, por meio da palavra, nos leva ao entendimento, nos leva a essa consciência de quem Deus é, de quem Jesus é, do que agora nós somos nele. E por isso, por nós sermos nele, hoje nós vivemos, hoje nós, aleluia, nos movemos, somos guiados, ouvimos, vivemos uma vida no Espírito, somos guiados pelo Espírito, estamos avançando e sobrevivendo e vivendo. É por causa da presença dele. É por causa do que está nele. Se você não ouviu essa live desde o começo, ela vai ficar salva para você ouvir. Ouça essa live e compartilhe. Principalmente com alguém que precisa conhecer Jesus. Hoje eu estou aqui para apresentar Jesus para muita gente que não conhece ele. E para quem conhece, eu estou aqui hoje profetizando um nível maior de entendimento e um nível maior de compreensão.
Porque chegou o tempo de nós pararmos de conhecer Jesus só na nossa boca. Chegou o tempo de nós conhecermos Jesus muito mais fundo, como ele verdadeiramente é. Como ele verdadeiramente é. Para que a gente possa viver. Não para que a gente pregue a palavra, não para que a gente decore a palavra, não só para que a gente conheça a palavra, mas por meio do Espírito Santo de Deus, nós possamos viver a realidade da palavra. E a gente possa se colocar diante do Espírito Santo de Deus e nos apresentarmos para Ele como culto racional, sendo o nosso sacrifício verdadeiro. Abrindo mão das nossas emoções, dos nossos desejos, para que Deus venha habitar em nós e para que a gente seja verdadeiramente transformada na imagem e semelhança de quem Deus é. Irmãos, não há poder maior do que esse, ser transformado, que possa transformar eu e você, ser transformado. Só o poder de Deus pode nos tirar da nossa velha natureza e nos transportar do reino das trevas para o reino do Filho do amor dele. E nos dá a natureza dele. E nos dá, a filiação dele. Nos fazer filhos e filhas amadas dele. Só Deus e o seu poder infinito. E o seu poder eterno. Que não tem fim. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus estará conosco até o fim. Ele não nos terá tirado. Eu ouço às vezes algumas doutrinas que o Espírito Santo foi retirado. Não, irmãos, o Espírito Santo está presente. O Espírito Santo está aqui, sendo o mesmo Espírito, continuando a ser o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que ressuscitou Lázaro dentre os mortos, que curou aquela mulher do fluxo de sangue, que fez Ana, mãe de Samuel, que fez a estéril mãe de filhas, que curou cegos de nascença, que fez mancos levantar e andar. É deste poder que eu estou falando, é desse Espírito que está disponível, o Espírito Santo de Deus, que está disponível para mim e para você hoje, para que nós possamos aqui nos tornar verdadeiramente os luzeiros de Deus, para que a gente verdadeiramente venha ser os testemunhos vivos de Jesus na terra. E para que aquele que chegue até nós receba aquilo que venha buscar. E para que ninguém saia da nossa presença sem receber aquilo que necessita. Talvez consciente mesmo, talvez você saiba do que aquela pessoa precise e assim você impõe suas mãos e libere. Mas existe um poder atuando em mim e você que age inconsciente do que a gente sabe. Que ele é poderoso para fazer inconsciente do que a gente conhece. E através das nossas vidas pode liberar milagre para quem quer que seja. Sabendo você ou não. Talvez passará tempos e tempos. E uma pessoa vai te testemunhar. Lembra aquele dia que eu estive com você? Aquele dia eu fui curada disso. Aquele dia você liberou uma palavra. Você estava conversando numa roda de amigos. E você falou algo sobre a sua fé, sobre Jesus. E aquilo mudou a minha vida para sempre. Nem sempre as coisas serão conscientes. Mas o poder de Deus tem o poder de liberar da presença dele que está em nós inconscientemente. Pessoas se achegarão até vocês, eu profetizo, e serão curadas. Pessoas se chegarão até eu e você e serão cheias do Espírito Santo. Pessoas se achegarão até eu e você e terão os casamentos restaurados. Pessoas se achegarão até você e não mais sairão de casa, não mais abandonarão suas famílias. Por causa da presença que habita em você. Coisas vão mudar na sua vida, na sua casa. Coisas estão mudando agora. No seu trabalho, no seu caminho. O Senhor vai adiante de você. A presença de Deus vai adiante de você. E aqui voltando, Paulo fala assim. Ali, diante daquele povo. O versículo 22 de Atos 17 diz. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros. Homens de Atenas. Ele falava aqui para uma cidade. Aleluia. Veja uma igreja, né? Aquela igreja ali. Aquela igreja de Atenas. Paulo ali estava falando.
Vejo que todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois enquanto andava pela cidade, reparava em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte descrição. Paulo está falando em Atos 17, versículo 23. Ao Deus desconhecido, esse Deus que vocês adoram sem conhecer. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer. Talvez você só tenha ouvido Deus, falar de Deus. Talvez você conhece Deus só da sua boca. Mas eu quero te dizer que há um nível mais profundo de entendimento, de conhecimento e de experiência e de salvação e do amor de Deus sendo liberado para a sua vida agora. Para que você conheça Deus verdadeiramente como Ele é e Ele não mais será um Deus desconhecido para você. Ele é um Deus todo-poderoso, Ele é o Deus que te criou, te formou. O Deus que criou todas as coisas. E aí Paulo vem dizendo, no 24, Ele é Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Atos 17, agora eu estou no 24. Uma vez que o Senhor dos céus e da terra não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma, Ele mesmo dá vida, todo o poder da vida é de Deus, e fôlego ao homem, fôlego a tudo, e supre cada necessidade. Versículo 26. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Olha que coisa tremenda. A presença de Deus adiante. A presença de Deus adiante de mim, de você. A presença de Deus. A consciência da presença. Ele já havia. Paulo está falando aqui no versículo 26. De um só homem, ele criou todas as nações da terra. Tendo decidido de antemão. Paulo não, é Lucas. Lucas. Foi o Dr. Lucas que escreveu o livro de Atos. Ele está aqui falando sobre... Corrigindo aqui, irmãos. Não é Paulo, é Lucas. Me perdoe. De um só homem, ele criou todas as nações da terra. Tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam. Deus sabia onde você estaria agora. Deus sabe para onde eu estou indo. Deus sabe aonde eu serei estabelecida. Deus já foi no meu futuro. O Espírito Santo já foi lá. Deus conhece o meu futuro. Ainda que Ele esteja agora comigo no presente, mas Ele já foi lá, Ele conhece. E todos nós que cremos, confiamos nessa presença que vai adiante de nós. E por quanto tempo? Versículo 27. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus. E tateando, talvez viessem a encontrá-lo. Embora Ele não esteja longe de nenhum de nós, Ele não está. Ele não está aqui, Ele não está ali, Ele está aqui. Ele está. Ele simplesmente está. Você e eu precisamos ser conscientes dessa presença que está presente em nós. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Continuando. Paulo não, desculpa, irmãos. Lucas. Pois nele vivemos, 27, 28. Nele nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendências dele. E por ser isso verdade, corrigindo. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Há sempre uma oportunidade para que eu e você nos arrependemos do tempo que nós vivemos na incredulidade. Do tempo que nós conhecemos Deus só de ouvir falar. Do tempo que nós falamos de Deus da boca para fora. Mas nós não fomos enxertados, como diz ali em João 15, na videira verdadeira. E passamos então a receber a vida de Deus que sai dele para nós. E assim passamos a dar frutos. Fruto dele para o mundo.
Pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Este homem foi Jesus. Ele mostrou a todos que ele viria. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram: queremos ouvir, mas sobre isso em outra ocasião. Então Lucas está relatando a fala de Paulo, para que fique bem claro. Mas quem escreveu o livro de Atos foi o Dr. Lucas. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Damares e alguns outros. Há sempre pessoas que vão ouvir sobre a verdade de Deus, sobre Jesus Cristo morto e ressuscitado, e sobre o Espírito Santo de Deus, e crerão, e terão as suas vidas salvas. Aqui foi Dionísio, membro do conselho, uma mulher, glória a Deus, por muitas mulheres que hoje recebem a salvação de Cristo e o pleno conhecimento de quem são, por meio de Jesus e da presença do Espírito Santo em nós. E ali muitos outros também creram. Então não se canse de falar dessa palavra e de pregar esse evangelho simples e de ser verdadeiramente o fruto desse evangelho. Não por algo que você conhece ou porque você ouviu falar, mas por uma palavra que se tornou a sua verdade de vida. Por uma palavra que não somente você prega, mas você vive. É muito mais importante viver a palavra do que estar aqui numa live como essa, ministrando para vocês o evangelho. É muito mais importante para Deus que eu viva segundo aquilo que a palavra tem me direcionado, do que eu esteja diante de multidões pregando o evangelho. Ainda que não se pode esconder uma cidade edificada. Quanto mais edificada eu e você somos por essa presença, quanto mais preenchidas por essa presença nós somos, mais felizes nós nos tornamos, mais em paz nós ficamos, mais o mundo não nos entende, mais estranhos nós vamos nos tornando, mas mais cheios de Deus e mais fruto nós manifestamos, mais fruto, mais do fruto nós manifestamos. Que hoje Deus possa encher a sua vida, te dar plena consciência e convicção de fé, de que você foi escolhido muito antes da fundação do mundo. Deus pensou sobre você, tendo por companhia o Espírito Santo da verdade. Que você seja plena desse entendimento, desse conhecimento hoje. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que eu estou tendo aqui, de pregar esse evangelho, de viver essa verdade que tem me transformado, que tem transformado todos à minha volta. Pela fé, pelo tudo que eu tenho vivido, eu declaro isso na sua vida. É pelo poder de Deus que eu declaro um tempo novo na sua vida. Um tempo de contar milagres, um tempo de testemunhar coisas grandiosas que Deus tem feito na sua vida. Um tempo de contar da provisão que chegou na sua porta, da provisão que chegou à sua vida. Que Deus realizou milagres, trouxe para você novas roupagens, uma vestimenta nova, te deu uma linguagem diferente, te edificou nele, te colocou de pé, te limpou de todos os carrapichos, te curou da amargura. Porque você olhou para Deus e se deixou ser curada. Você olhou para o Senhor e deixou com que o Espírito Santo de Deus fizesse em você morada. Você se tornou a casa, né? Você se tornou um recipiente, nem vou dizer a casa. O recipiente da glória de Deus. E aonde quer que você vá, você tem manifestado esse fruto. Por mais que o diabo tente te envergonhar, trazendo histórias repetidas na sua vida, trazendo contos de derrota para você, trazendo, relatórios do inferno, eu quero te dizer que
que nada pode ser maior do que a palavra de Deus na sua vida e a presença do Espírito Santo de Deus. Então, por um caminho ele vem, mas por 7 ele volta, ele sai da sua vida, ele sai do seu caminho, ele sai da sua família, ele sai da sua casa, ele sai do seu trabalho, dos projetos que Deus tem na sua família. Porque aonde Deus habita, não há lugar para o mal. Aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Aonde a luz do Senhor brilha, as trevas são iluminadas. E eu declaro aqui luz sobre trevas na sua vida, na sua casa e na sua família. Para a honra e glória do Senhor Jesus. É para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e conhecido na terra. É para que almas sejam ganhas. É para que povos não alcançados sejam alcançados pela voz. Que você não se importe em ser nada. Que você seja como o profeta João. Que quando questionado, quem é você? Você é o pastor tal? Você é o apóstolo tal? Você é o profeta tal? Não. Eu sou a voz. Eu sou a voz que prepara o caminho. Eu sou a voz que em nome de Jesus traz cura aos enfermos. Traz prosperidade aos pobres. Que liberta os cativos. Que põe o mal para correr. Que realiza milagres no nome do Senhor Jesus. Eu sou a voz de Deus. Eu não sou nada mais do que a voz. O poder de Deus manifesto. Eu declaro sobre a sua vida hoje um milagre do Senhor. Eu declaro uma porta aberta. Aliás, eu vejo muitas portas sendo destravadas aqui. Eu vejo claramente, numa visão clara. O Senhor me mostra 7 portas, meu Deus. 7. Cadeados sendo arrancados. Portas sendo lançadas para longe. Caminhos sendo endireitados por causa da presença de Deus. Por causa da mão direita de Deus, o Espírito Santo que está sobre você e dentro de você. Para realizar obras muito maiores do que Jesus aqui na terra. Que Deus te abençoe, que você seja ricamente abençoada. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Se você sentir de Deus, compartilhe essa live. Esse Instagram é um Instagram aberto, do Mulheres Ajudando Mulheres. Para quem não conhece, né, esse é um ministério que o Senhor me deu muitos anos atrás. Desde a minha infância, o Senhor me chamou para ajudar mulheres nas suas mais diversas situações. E aqui estou eu, anos depois, com 46 anos, uma avó, fazendo a mesma coisa que o Senhor me chamou para fazer lá atrás. Seja qual for a sua necessidade, seja ela espiritual, seja ela, seja qual for a sua necessidade física, espiritual, eis-me aqui. Eu me coloco como uma serva do Senhor para te dar o que eu tenho recebido dele, para te aconselhar do que eu tenho sido aconselhada por ele. E naquilo que tem sido verdade na minha vida. Que Deus te abençoe. Que você também se levante em fé para ajudar outras mulheres, suas vizinhas, seus familiares, sua irmã, suas amigas. Que Deus te encha, mulher. Que você se sinta cheia da presença de Deus, da plenitude do Espírito, encorajada, decidida, amada por Senhor, validada. O Espírito Santo de Deus valida você, valida a presença dele em você, valida você. É ele que vai adiante de você, vai abrindo todos os caminhos tortuosos, vai conectando você às pessoas certas da sua vida, vai te desconectando das pessoas erradas, vai tirando todo impedimento da sua vida e da minha. O Senhor tira todo impedimento. Há uma nota muito forte no meu espírito aqui. Impedimentos caíram aqui na vida hoje de muitas mulheres e homens também. Impedimentos de crenças erradas, né? De mentes cauterizadas pela uma velha maneira de pensar. Mas a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós temos a renovação da nossa mente. E nós não pensamos mais como o velho homem pensa. Como homem religioso, como aqueles homens ali da qual Paulo estava diante daquele conselho ali em Atos 17 pensavam, cheio de religião, com os olhos
religiosos. Deus abre os olhos de pessoas aqui, ouvidos de homens e mulheres aqui, para que você ouça a voz de Deus falar com você. E portas estão sendo abertas diante de você. Cadeados de bronze estão sendo despedaçados e portas de ferro. Porque o Espírito é quem vai adiante de você, consertando os caminhos tortuosos. É a presença de Deus. Por isso que nele você vive, né? Nós nos movemos e nós existimos. É a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Deus abençoe você. Fique em paz. Seja cheia da presença de Deus. Até o próximo sábado. Eu creio que nós estaremos aqui às 17 horas. Hoje eu estava aqui com a visita ilustre da minha querida sogra Lili, da pastora Juliana, pastor Ledilson. E foi uma bênção muito grande aqui em casa. Que Deus abençoe você, que você seja ricamente abençoada. Porque Deus não age com favoritismo. Está lá em Romanos essa palavra. Deus não age com favoritismo. Deus é para todos. A presença do Espírito Santo está disponível para todos nós. Todo aquele que nele crê. É todo aquele que nele crê. Que você se levante hoje pelo Espírito Santo de Deus, por essa pessoa. Se você entrou aqui nessa live pensando, eu preciso de uma pessoa para me levantar, Jesus te diz, o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. E é ele quem te põe de pé agora, pelo poder de Deus. Fique com Deus, até a próxima semana. Deus te abençoe. Tchau, tchau.